Pronto, começou a gravar. Hoje a gente vai para o capítulo 16, página 185. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre artigo e numeral, que foi uma das classes gramaticais que nós temos, né, na língua portuguesa. Nós temos 10 classes gramaticais. 2 nós já estudamos, que foi o artigo e o numeral, certo? Nesse capítulo, nós vamos estudar mais 2, que são os pronomes e os substantivos. Essas 2 classes gramaticais, elas têm muitos detalhes, porque nós temos muitíssimos tipos de pronomes, nós temos também alguns tipos de substantivos. Será que se eu tirar o fone dá para escutar? Vamos testar. Ô, professora. Melhorou? Professora, sabe esse texto da página 185? Eu posso ler 2 parágrafos depois? Pode. Se terminar? Tá melhor assim, sem fone? O som? Professora, eu achei que ficou normal. Os dois é normal. Com fone ou sem fone. O Wesley e o Daniel acharam que tá melhor. Então vou ficar sem fone mesmo, tá bom? Só se eu vejo que tá meio travado. Tá, mas tudo bem. O importante é a voz, né? Então, como eu estava falando, nesse capítulo nós vamos estudar 2 classes gramaticais também, que são os pronomes e os substantivos. Essas classes gramaticais, elas têm muitos detalhes, porque nós temos muitos tipos de pronomes, nós temos alguns tipos de substantivos também. E a apostila, ela está trazendo de uma forma bem resumida. Então, a gente só vai ver o básico dessas classes gramaticais. Eu acredito que mais para frente, nas próximas unidades, nas próximas apostilas, a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, vocês só têm que entender hoje mesmo o geral, assim, o básico do que é um pronome e do que é um substantivo. Mas antes, a gente vai falar um pouco desse personagem aí, chamado Robin Hood, que é conhecido como Príncipe dos Ladrões. Vocês já ouviram falar nele? Sim. Professora, inclusive tem uma Netflix que se chama Iron, só que ele não é muito bem ladrão. Provavelmente. Eu nunca assisti o Iron, mas eu acho que deve ter, sim, influência do Robin Hood, né? Porque ele também se veste de verde, ele também tem arco e flecha, né? E essas são marcas registradas do Robin Hood. Professora, mas o Robin Hood, ele já existiu ou ele foi uma pessoa fictícia? Não existe uma comprovação ao certo se o Robin Hood existiu ou não. Existem alguns documentos que se encontram a assinatura de alguém chamado Robin Hood, mas não se sabe ao certo se ele é uma lenda ou se ele de fato existiu. Porque essa é uma história muito antiga. Se ele existiu, foi lá no século XI. Então faz muito tempo, né? Então ele é que nem o Rei Arthur. O Rei Arthur a gente não sabe ao certo se ele existiu. Existem muitas provas que mostram que ele é só uma lenda, mas uma certeza ali que ele nunca existiu, ninguém tem. É a mesma coisa o Robin Hood, tá? Nós sabemos que existe o personagem criado, né, Robin Hood, mas não se sabe se esse personagem ele foi inspirado ou não em alguém que existiu. Então vamos ler um pouco do texto ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre ele? Mas, tipo assim, eu achava que o Robin Hood era um herói, não um ladrão. Ele é um herói, na verdade. É porque o que ele tá fazendo aí, quando diz que ele é um ladrão, é porque ele tá tirando o dinheiro daqueles que são mais ricos e dando para os mais pobres. Por que ele faz isso? Porque na época dele, os mais ricos, então aqueles que estavam dominando os feudos, eles tinham muito dinheiro e eles estavam agindo com tirania com as pessoas. E por conta da tirania que eles estavam agindo, por conta dessa tirania, que as pessoas estavam passando fome, estavam em uma situação péssima assim na vida. Eles não tinham condições para nada, eles estavam passando uma necessidade tremenda. E aí, por o Robin Hood ser contra essa tirania, que ele faz isso. Que ele rouba dos ricos para dar para os pobres. Mas é porque ele é contra o sistema que estava sendo vigente ali naquela época. Porque esse próprio sistema,
fazia com que as pessoas sofressem, com que as pessoas passassem fome, literalmente. Então, por isso que ele faz isso. Então, por isso que ele é um ladrão, né? Mas ele é um ladrão por quê? Porque ele tá vendo que é injusto esses aí que são mais ricos terem tanto, enquanto os outros não têm nada. E os outros não têm nada, não é porque eles não podem, eles não querem. É porque a própria tirania desses mais ricos não permite com que os outros tenham possibilidade de ter comida. Então, uma das leis que eles tiveram ali nessa época foi que eles não podiam caçar, as pessoas não podiam caçar para comer. Então, assim, né, as pessoas estavam passando fome. E aí ele viu o local onde ele morava sendo explorado por esses mais ricos. Então, por isso que ele faz isso. Ele vira um contra a lei, porque a lei não está justa. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que refletir, né? Quando as leis não são justas, a gente tem que lutar para mudar essas leis. É como se ele fosse a justiça, né? Isso. Ele pensa nisso como uma justiça. Porque, assim, a lei a gente não pode quebrar. A gente não pode quebrar uma lei. Mas e se a lei é injusta? O que nós podemos fazer? Então, existem muitas situações em que as leis são injustas. Então, nós precisamos transformar essas leis quando elas são injustas. A gente precisa dar um jeito de reescrever aquilo, de mudar aquilo. E é isso que o Robin Hood faz, tá? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Não. Então, assim, para essas pessoas mais pobres que estavam passando fome, ele virou um herói. Porque ele estava trazendo a justiça para esse povo. Mas chamavam ele de Robin Hood ou chamavam ele de arqueiro verde ou... Era Robin Hood. Robin? A palavra Hood, é Hood? ela é capuz Não é em Hood? inglês. Eu achava que era Hood, não Hood. Então, tem as duas formas de falar, né? Tem a Robin Hood, que Hood é capuz em inglês. E tem também Robin Wood. Wood, em inglês, é madeira. E aí, essa ideia de falar Robin Hood tem a ver com ele estar sempre na floresta. Então, o ambiente dele era na floresta. Por isso que é madeira. Então, tem as duas formas de falar. Ou Robin Hood, que aí a gente pensa na ideia dele estar sempre de capuz, ou Robin Hood, que tem a ver com a madeira, com o ambiente em que ele fica, que é na floresta. Então é tipo um passarinho de madeira, né? Isso. Tem um filme dele, eu ainda não assisti, mas estão vendo aqui no final da página 185, tem uma indicação. Parece que o filme tem o trailer dele no YouTube. É um filme chamado Robin Hood, de 2010. Eu ainda não assisti esse, mas pode ser que seja interessante se a apostila está indicando, né, para nós. Vocês podem assistir e depois me contar. Então vamos ler? Spoiler! Quer começar a ler, Nicolas? Sim. Então começa. Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Muitos filmes, baladas populares, romances ou novelas chamam nossa atenção, quer por sua aventura incríveis, quer por recordarem as proezas de seus heróis, que não conhecem. Marianne, a nobre rebelde que conquistou o coração de um herói lendário chamado Robin Hood. Quem não conhece seus companheiros, João Pequeno e Frei Tuque? Robin Hood, ele não agia sozinho, né? Ele acabou reunindo um grupo de pessoas que também lutavam contra essas injustiças junto com ele. Então, ele não agia sozinho, ele tinha todo um grupo aí de pessoas que se atraíram pelos ideais dele e foram atrás dele também. E ele era mais estrategista, né, professor? Ele pensava mais. Sim, ele era o líder. Pode continuar? Pode. Robin é um dos mais populares heróis que a Inglaterra nos legou. Ele viveu no século XII, época em que as terras pertenciam aos senhores feudais que tinham os camponeses como servos. Muitas vezes os nobres eram tirânicos.
e maltratavam a população camponesa, inclusive cobrando altos impostos. Robin Hood foi também um nobre, mas teve suas terras usurpadas pelo xerife Nottingham. Por isso, se refugiou na floresta de Sherwood, acompanhado por um bando de camponeses valentes que lutava para impor a justiça. Eles roubavam dos nobres ricos para dar aos pobres, famintos e desempregados. Alegre e cortes, o bando respeitava os humildes e as mulheres e as crianças. Se Robin Hood existiu ou não, é possível comprovar, mas até hoje essa figura gentil, forte, está viva na imaginação dos povos. Perceba uma coisa, a definição de herói que nós temos, uma das, né, é que são pessoas que têm habilidades especiais e que, por meio dessas habilidades especiais, eles servem à humanidade. Então, isso que o Robin Hood está fazendo, ele está usando as habilidades especiais que ele tem, por exemplo, como o arco e flecha, né, para servir uma comunidade. Ele não está roubando para um benefício próprio. Ele não está roubando porque ele é ambicioso. Não. Ele está roubando porque ele está vendo que tem pessoas que estão morrendo de fome, que tem pessoas que estão sofrendo injustiça. É página 185. Então, ele se encaixa na definição de herói, né? Que é aquele que serve à humanidade. Ele está servindo à humanidade, né? Ele está usando as habilidades especiais dele não para benefício próprio, mas para servir um povo, servir uma comunidade. Ok? Alguma dúvida? Então, podem virar a página. Eu vou compartilhar agora com vocês o PowerPoint, tá bom? Que eu fiz. Só deixa eu abrir aqui. Agora é a página 186. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar um pouco de pronome e de substantivo, que são mais duas classes gramaticais. Na aula passada, nós falamos de artigo, que eram aquelas palavras que acompanham os nomes, né? Então, nós tínhamos os artigos definidos, que eram o, a, os, as, e nós tínhamos os artigos indefinidos, uma, uns, umas, certo? Além dos artigos, nós falamos dos numerais. Os numerais eram as palavras que simbolizam número, né? Então, nós tínhamos os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, isso a gente já viu. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não? Bom, então agora eu vou compartilhar aqui o slide para vocês para a gente falar um pouco de substantivo e de pronome. Só um minutinho, tá? Me avisem quando aparecer. Ok. Apareceu? Não. Tá, então já vai aparecer, que deve estar carregando. Agora apareceu. Tá. Bom, então como eu falei para vocês, esse conteúdo ele é muito extenso. A apostila trouxe todo esse conteúdo numa página só. Então, só na página 86 a gente tem todo o conteúdo de pronomes e substantivo que eles estão querendo que a gente aprenda agora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente só precisa ter uma introdução desse assunto, porque mais para frente a gente vai abordar com mais detalhes. Porque, por exemplo, pronomes, nós temos uns 5, por exemplo. Ou mais. Porque é muita coisa para decorar, né, professora?
Nós temos uns 5 tipos de pronomes. Então, provavelmente, depois, mais para frente, a gente vai ver um por um. Então, hoje é só para a gente ter uma noção, mais ou menos, do que é pronome e o que é substantivo, certo? Então, vamos lá, Sim. né? Não precisa se preocupar de saber tudo isso que eu estou passando, porque depois a gente vai ver um por um, em detalhes. Então, pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Existem vários tipos de pronomes. Olha quantos. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Então, nós temos 6. Além do que dos pronomes pessoais, nós temos alguns tipos aí também, né? Então, tem mais de 6. Além dessa classificação principal, os pronomes podem ser classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Então, provavelmente, para cada um desses pronomes, a gente vai ter uma aula específica, tá? Porque não tem como, é um conteúdo bem vasto. Então, o que vai ser o pronome? Pronome vai ser uma palavra que vai substituir ou acompanhar um nome. Como assim? Vou escrever uma frase aqui, ó. Maria está feliz. Se eu não quiser usar a palavra Maria e quiser usar uma outra palavra para substituir esse nome, que outra palavra eu poderia utilizar? Ela? Ela. Muito bem. Como assim, professor? Ela está feliz. Maria é um substantivo. Ó, presta Tipo atenção. assim, é uma Maria é um palavra substantivo, certo? que vai... Certo. Só que assim, é uma palavra que... Então, ó, Maria é um substantivo. Tipo assim, vai ter uma palavra... Olha a definição do pronome. Deixa eu falar com você, assim, explicar um pouco mais detalhado para você. Olha só qual que é a definição do pronome. Pronomes são palavras que substituem os nomes ou que acompanham os nomes. O que eu fiz aqui nesse caso? Eu peguei a palavra Maria, né? Que é um nome, é um substantivo, tá? Quando eu falo os nomes, eu tô falando dos substantivos. Então, eu peguei aqui a palavra Maria e eu pensei assim, se eu quiser falar essa palavra Maria de uma outra forma, que outra palavra que eu posso substituir ao invés de falar Maria? Aí alguém aí falou, que eu não sei quem que foi, porque eu não tô vendo. Só tô vendo aqui o slide, acho que foi a Eloá, né? Falou, você pode falar ela está feliz, ao invés de falar Maria. Percebe que ela substitui a palavra Maria? Para que a gente faz isso? Ó, eu vou reescrever aqui, vou escrever mais algumas coisinhas assim, ó. Maria está feliz. Maria gosta muito do seu gato Pablo. A mãe de Maria comprou o gato. Não, comprou não, né? Vamos adotar. A mãe de Maria adotou o gato. Maria está feliz. Maria gosta muito do seu gato Pablo. A mãe de Maria adotou o gato no ano passado. Vocês perceberam que tem uma palavra que está repetindo aí o tempo inteiro e está deixando o texto meio infantil? Perceberam Maria. isso? Ó, Maria está feliz. Maria está se do seu gato repetindo. Pablo. A mãe de Maria... percebam que Maria tá ali, ó. Maria, Maria, Maria. O tempo inteiro. Como que nós podemos fazer para não ficar essa repetição chata da palavra Maria o tempo inteiro? A gente usa um pronome, tá? Então, Maria está feliz. Ela gosta muito do seu gato Pablo. A mãe... Aí, pode falar assim. Ô, professora, pode pôr de dois modos. Pode pôr de dois modos. No ano passado. Pode falar. Pode continuar. Perceberam que agora o texto ele ficou um pouco mais fluido, ele ficou menos infantilizado, né? Maria está feliz. Ela gosta muito do seu gato Pablo. A mãe dela adotou o gato no ano passado.
que eu fiz aqui? O pronome, ele serve para a gente não precisar ficar o tempo inteiro repetindo um mesmo nome. Então, ao invés de eu ficar repetindo Maria, 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 eu posso usar um pronome. Eu usei lá o ela e usei o dela também. Certo? Perceberam para que ele serve? Ele serve muito para nos auxiliar a escrever também. Então, aqui é um exemplo de um caso em que o pronome substituiu um nome. Então, pronome Professora, substituiu. você tá travando. Sua voz também. Agora existem os casos em que os pronomes. Voltou já? E agora, voltou? Acho que sim. Então, esse primeiro caso é um caso em que o pronome substituiu um nome. Mas existem também os casos em que os pronomes acompanham os nomes. Então, eles vão acompanhar os substantivos. Como, por exemplo, minha amiga está feliz. Qual que é o meu substantivo aqui dessa frase? Minha amiga está feliz. Quem sabe me dizer? Feliz. Feliz não. Feliz é uma característica. Minha? Minha também não. Os substantivos são as palavras que dão nome às coisas. Amiga. Então, meu substantivo aqui é amiga. Tá percebendo que essa palavra aqui, minha, tá acompanhando a palavra amiga, dando um outro significado? Sim. Esse minha aqui é um pronome que acompanha o nome. Então, essa é a função deles. Ou eles vão substituir os nomes, ou eles vão acompanhar os nomes, tá? Então, aqui eu vou deixar em vermelho. Então, eu coloquei assim bem rapidinho, só para mostrar para vocês o que são os pronomes pessoais, os pronomes oblíquos, etc, tá? Então, vamos ver. Os tipos de pronomes que nós temos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais subdividem-se em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. O que são os pronomes pessoais do caso reto? São aqueles que substituem os substantivos e indicam as pessoas no discurso, assumindo maioritariamente a função de sujeito na oração. Ai, meu Deus, né? É complicado. Mas eu fiz aqui uma tabela, tá? O que são os pronomes pessoais do caso reto? É essa segunda coluna aqui, tá vendo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Isso vocês conhecem, né? Sim ou não? Sim. Isso. Então, quando a gente tem essa conjugação de eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, nós temos o que a gente chama de pronomes pessoais do caso reto. O pronome pessoal do caso reto, quando ele está na primeira pessoa do singular, é o eu. Segunda pessoa do singular é o tu. Terceira pessoa do singular é o ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Isso eu sei que vocês sabem porque vocês aprendiam também em inglês, né? Os pronomes pessoais do caso reto em inglês. Lembram disso? I am, you are. Lembram? He is. Aqui é a mesma coisa no português. Nós vamos ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vão ser esse aí da terceira coluna. Se for na primeira pessoa do singular, vai ser o me. Se for na segunda, o te. Na terceira, o se, a, o e lhe. Na primeira do plural, o nós. O nos, né? Não é sem acento. Na segunda pessoa do plural, o vos. Na terceira pessoa do plural, se, os, as e lhes. E nós vamos ter o outro, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são os tônicos, que é o mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. É o que eu tô falando, tá? Vocês não precisam saber, assim, exatamente tudo isso agora. Depois a gente vai ver mais profundamente esse assunto.
tá bom? Só tô falando aqui, Ô, passando aqui professora, e para vocês terem uma noção que essas palavras são pronomes, tá? Só para vocês também, baterem o olho e saberem que elas são pronomes, mas não precisa, assim, saber a fundo. Depois a gente vai ver mais profundamente esse assunto, tá bom? ô, professora, Pode falar, Nicolas. e também, quando acaba tudo isso, nós vamos também retomar tudo, não é? Aí nós vamos aprender mais. Ah, isso. Agora, eu vou falar dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que vão indicar uma posse de alguma coisa, de alguém, de algum discurso, tá? Quais são os pronomes possessivos? Por exemplo, esse aqui é o meu lápis, né? Então, meu não está indicando uma posse minha? Eu possuo esse lápis, ele é meu, ele me pertence. Então, são esses pronomes que indicam isso. Então, ó, tem o meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Então, são esses pronomes que indicam que os objetos, as pessoas, os discursos pertencem a alguém. Então, eles sempre vão indicar essa ideia de pertencimento, tá? Então, são essas palavrinhas que fazem essa função. Esse também a gente vai ver depois mais detalhadamente. Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem aos substantivos de um modo vago, impreciso ou genérico. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando de alguma coisa, mas eu não sei ao certo definir uma quantidade, exatamente quem que é. Por exemplo, eu sei que hoje vão entrar algumas pessoas na aula. Quando eu falo assim, algumas pessoas, eu sei exatamente a quantidade de pessoas que vão entrar? Ou exatamente quais são as pessoas que vão entrar? Não, você sabe que vai entrar gente, só que você não sabe quantas ou quem vai entrar. Isso. Então, eu estou usando essa palavra aí, algumas, e percebam que ela dá um ar de indefinição. Eu não sei exatamente quem ou quantas pessoas. Então, quando eu uso essas palavras que dão um ar de indefinição, que deixam as coisas genéricas, imprecisas, aí eu estou usando os pronomes indefinidos. Como, por exemplo, eu aprendi várias coisas. Quando eu uso essa palavra aí, várias coisas, eu estou especificando exatamente o que eu aprendi? Não, né? Sei que são várias coisas, mas agora exatamente o que é, ficou vago. Eu não sei exatamente. Assim, quando a pessoa me fala dessa forma, né? A gente sabe que aprendeu algumas coisas, mas o quê? O que são essas várias coisas, né? Não dá para saber. Então, é quando a frase ela fica genérica, tá bom? Esses são os pronomes indefinidos. Então, nós temos vários, ó. Fiz essa tabelinha aqui, ó. Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma. Todo, toda, todos, todas. Tá? Então, nós temos todas essas palavras que são os pronomes indefinidos e que depois a gente vai ver com mais profundidade. Estão vendo como tem bastante conteúdo de pronome? A apostila só quer que a gente passe rapidamente, tá? Para depois a gente ir vendo mais aos pouquinhos. Nós temos aqueles que são os pronomes demonstrativos, que eles são utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou o contexto. Como assim? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram onde que estão as coisas no espaço, no tempo ou no discurso. Então, por exemplo, ó, este copo, certo? Eu estou usando esse pronome demonstrativo para indicar que ele está perto de mim. Este. Esse daí é muito mais complicado, tá? Ele precisa de mais tempo para a gente explicar. E aí, na aula de pronomes demonstrativos, a gente vai ver o uso de cada um deles. Quando que eu vou usar este ou esta? Quando que eu vou usar esse ou essa? Quando eu vou usar aquele e aquela? Porque para cada um desses tipos de pronomes, eu tenho um uso específico, tá? Então, este eu geralmente vou usar quando ele está perto de mim. Esse, quando está perto da pessoa, quando o meu lápis, por exemplo, estiver perto do Nicolas. E aí, se está perto do Nicolas, eu vou falar esse lápis, está longe de mim, mas perto da pessoa que está me escutando. E aquele, quando estiver longe tanto de mim quanto do Nicolas. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom?
Só para vocês terem uma ideia de que esses pronomes, para cada caso, eu vou usar um diferente. Tá? Isso a gente não precisa saber agora. Nós vamos ter os pronomes relativos, que são aqueles que vão se referir a um termo anterior da frase. Quais que são esses pronomes relativos? O qual, os quais, cujo, cujas, quanto, quantos, que, quem, onde, todos esses, tá? São pronomes relativos, que eles vão se referir a um termo que já foi dito ali na minha frase e eu tô querendo me referir a ele, retornar a esse termo. Também vamos ver mais a fundo mais para frente. Ok? Então, esses são todos os tipos de pronomes que nós temos. Precisa saber todos agora? Não. Só estou mostrando para vocês quais que são eles. Mais para frente, a gente vai ver um de cada vez, tá? Então, não precisa se assustar. Estou passando rápido assim, porque realmente não é para vocês já saberem exatamente, assim, a fundo sobre eles, tá? E aí, substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é o mais fácil. Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Para a gente poder se comunicar, a gente precisa dar nome para as coisas, né? Então, por exemplo, quando criaram isso aqui, vai interromper o compartilhamento, tá? Vamos voltar para a tela normal. Quando criaram esse objeto aqui, eles precisaram dar um nome para esse objeto, não precisaram? Que nome que eles deram para esse objeto? Então, que celular, professora? Não, Celular. o celular... Ah, é. Foi esse o nome que eles deram para esse objeto, né? Celular. Ele precisou ganhar um nome. E esse objeto aqui? Quando ele foi criado, ele não precisou ter um nome? Sim, lápis. Lápis. E vocês? Quando vocês nasceram, vocês não precisaram ter um nome? Sim. Cada um ganhou um nome, certo? E isso aqui, não precisou ter um nome? Precisou. Pra gente... Isso aqui, pra gente falar sobre isso, precisa ter um nome, né? Apostila. Para a gente se comunicar sobre as coisas, a gente precisa dar nome para elas. Outro exemplo. Quando eu estou sentindo alguma coisa, eu preciso dar nome para aquele sentimento, não preciso? Se eu estou sentindo medo, e aí eu me comunico, eu estou com medo. A pessoa sabe o que eu estou sentindo, não sabe? Ela só consegue saber o que eu estou sentindo porque esse sentimento tem um nome. Então, os substantivos são as palavras que dão nome às coisas. Essas coisas podem ser tanto sentimentos, objetos, pessoas, lugares. Por Quer um exemplo, exemplo, professora? pode falar. Isso aqui teve que dar nome antes de ser vendido. Tem que ter um Porque nome, senão- não tem? Senão a gente não consegue Olha falar o sobre. cara, mano, de Crash, que isso. Respeito. É do PlayStation 2 isso aqui ainda. Tá atrás de mim. Ah, mas é da hora. Mas é bom, Crash. Precisa ter um nome para a gente poder falar sobre isso. Porque se não tiver um nome, isso aí, como que a gente vai se referir a isso? Não dá. A gente precisa ter um nome para as coisas. Então, todas as coisas que existem no mundo, a gente vai nomeando para a gente poder falar sobre elas. Tipo aqui, pessoal, o nome disso. É o quê? Garrafa. De H2O. Garrafa d'água. Não, né? mas aqui não tem nada água não, tá? Aqui tem água mesmo. Aqui é água. Então, a gente precisa dar nome para tudo, todas as coisas, né? Para a gente poder falar sobre elas. Então, isso são os substantivos, tá? Então, são as palavras que dão nomes às coisas. Nós temos vários tipos de substantivos. E aí, depois a gente vai aprender eles com mais detalhes, tá bom? Vamos ver aqui na apostila, na página 186. Tá vendo aqui que tem 2 no final da... Essa daqui... 186? 186. Vê lá no final da página, tem ali 2 na parte de substantivos. Por exemplo, Robin é um dos mais populares heróis que a Inglaterra nos legou. As palavras Robin e Inglaterra são substantivos próprios, tá? Substantivos próprios são o quê? São quando nós damos um nome particular a alguma pessoa. Então,
Os nossos nomes particulares a gente escreve em letra maiúscula, não é? Porque é o nosso nome. Então, eles não são substantivos qualquer, eles são substantivos próprios. Então, quando nós damos nomes que são especificamente de alguém, ou de um lugar, ou de alguma coisa, a gente escreve em letra maiúscula. Isso vocês já aprenderam, né? Então, por exemplo, quando eu vou escrever o nome da minha cidade, eu escrevo em maiúsculo. Quando eu vou escrever o nome do meu bairro, eu escrevo em maiúsculo. Porque aí eu estou especificando qual bairro é aquele, eu estou especificando qual cidade é aquela. E aí, quando nós temos substantivos próprios, então a gente escreve de letra maiúscula. Ok? Ok. Então, agora vamos para a página 187. Nossa, Viu eu só queria isso? fazer essa página. Essa página é muito da hora. Tá? Depois a gente vai voltar no conteúdo e a gente vai aprender mais sobre. Então, agora, página 187. Ô, professora, É. eu não sei por quê. Tipo assim. Tipo assim. Pra mim, eu não sei pros outros, mas pra mim, sua voz tá meio atrasada. Então você vai me ouvir minha voz no futuro, só que, na verdade, eu vou estar falando no passado atrasado? Eu tô te ouvindo normal, Nicolas. Você tá falando no tempo certinho. Pra mim, Pra aqui, pra mim, gente tá tá dando certo. travando. A internet, né? Temos esses problemas aí. Uma hora vai melhorar. Agora a gente vai ler o texto, então provavelmente para você não vai travar tanto. Eloá, você Professora, pode ler pra gente? é isso que eu pergunto. Quem é? Oi? Isso que eu ia perguntar, quem ia ler? Vou chamar a Eloá para ler pra gente. Você pode ler, Eloá, por favor? Sim, aonde? Na página 187, o texto. Brincadeiras tradicionais. Tá bom. Jogar peteca, rodar peão, empinar pipa, soltar balão são brincadeiras que acompanham a humanidade desde os tempos remotos. Umas permaneceram mais ou menos semelhantes às que eram no passado e outras foram ficando cada vez mais sofisticadas. E hoje, por exemplo, existem competições de pipa e clubes de balão. Continua? Pode continuar. Uma das brincadeiras mais queridas pela meninada é empinar pipa, que dependendo da região recebe outros nomes, como quadrado, papagaio, raia ou arraiá, cafifa, pandorga e bardo. Nomes estranhos para um pedacinho de papel, pano, plástico ou couro encobrindo algumas varetas de taquara. Então, olha só, né? As pipas, elas recebem vários nomes diferentes, como, por exemplo, cafifa, pandorga. Nunca nem tinha ouvido falar nesses nomes, né? Então, dependendo do lugar, ele vai ter um nome diferente aí para nós. Pode continuar. Eloá, pode continuar, tá bom? Tá bom. É uma verdadeira arte fazer subir, conduzidos pelo vento, aquele pedacinho colorido, controlados por uma linha, na qual algumas crianças mais maldosas passam cerol para cortar a linha dos outros. Ah, e esse cerol aí, né, dá um problema. Por quê? Porque ele pode machucar, né? Vocês sabem o que é o cerol da pipa? Sei. Eu Sei muito sei, bem tá? como faz Tem também gente pra que tava andando de moto e deu um pescoço. Teve Tem um vários cara casos, né, de pessoas que acabam se machucando. Teve um cara que passou na rua do meu outro vô e tinha um moleque empinando pipa. Daí a linha estourou, bateu na cabeça dele. Aí cortou. Cortou. Eu morro de medo, porque os meus gatos às vezes descem e aí tem um monte de gente empinando pipa. Aqui E aí na eles rua podem- direto. Bom, então vamos Professora, continuar. na minha casa empinavam bastante pipa, só que agora não tô mais empinando tanto. É porque é quarentena, né? É. Pode ser por isso também. Aqui é direto. Aqui também, mesmo na quarentena. Vamos continuar, então? Pode continuar, Eloá, por favor? Sim, é bonito ver rabiando no céu como se fossem pequenos pássaros de formas diferentes.
hexagonais, quadradas ou retangulares. O que muita gente não sabe é que com esse brinquedo, quase inocente, Benjamin Franklin, um importante cientista norte-americano, fez uma experiência. Pendurou um objeto metálico na linha do papagaio durante uma tormenta e conseguiu atrair faísca, provando assim que a natureza elétrica dos raios. Quem diria, de simples brincadeiras, o homem fez e ainda faz descobertas extraordinárias. Olha que interessante, né? Então foi por meio de uma pipa que o Benjamin Franklin descobriu a eletricidade. Por quê? Porque o metal atrai os raios, né? Então ele percebeu que o metal podia atrair os raios da natureza. E ele descobriu isso por causa das pipas. Então foi por causa disso que ele conseguiu depois elaborar as teorias dele e criar a eletricidade. Ok? Então agora vamos para a parte do vocabulário. Vamos ver quais são as palavras que vocês não conhecem, se vocês conseguem entender, né? Então vamos lá, vocabulário. Assinale a alternativa que contém o significado correto das palavras destacadas. Então, rabiando no céu. O que será que é rabiando no céu? Ondulando. Ondulando. Muito bem. Então, é a letra A. 2. Passa um cerol para cortar linha. O que é cerol? É o Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Massa feita de vidro moído e cortante. Isso, letra B. 3. Pares de vareta de taquara. O que é taquara? B. Acho que é a B. A C. Não, é o C. É bambu. 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 Letra C. E 4. Durante uma tormenta. B. Tempestade. Uma tormenta é uma chuva bem forte, né? Então é a letra B. Próxima página. Agora a gente vai conhecer um pouco mais do Benjamin Franklin, tá? Na página 188. 5. Escolha no banco de palavras os vocábulos que dão sentido ao texto. Faça as adequações necessárias. Vocês querem um tempo para tentar fazer a 5 e a 6? Eu já fiz. Assim que vocês vão olhar as palavras e vão tentar encaixar aí no texto. E a 6, vocês vão completar as frases, decifrando as palavras que estão codificadas. Então, assim, ó, para a letra A, nós temos esse código que é uma estrelinha. Então, toda vez que aparecer essa estrelinha, vai ser a letra A. Para a letra E, a gente tem essa florzinha. Toda vez que for a letra E, a gente vai ter uma florzinha no lugar. E aí, vocês vão decifrar o que está escrito aqui, ó. Opa, vocês não podem ver o que eu coloquei, né? A minha resposta. Tá bom? Querem um tempinho para vocês fazerem, então? A 5 e a 6? Sim. Tá, então façam aí, tá? Eu já fiz. Não vou dar muito tempo, porque senão acaba demorando muito. Mas é bom vocês tentarem praticar sozinhos também. Professora, depois eu posso falar? Pode sim. Mas não agora, tá? Deixa eles fazerem. Tá bom. Terminei, professora. Que rápido! Espera um pouquinho, então, tá? Que você acabou muito rapidinho. Os outros ainda estão fazendo. Já já a gente... Também já terminei, prof. Tá bom. Enquanto vocês vão fazendo, só me ajudem numa coisinha. Quem que não apareceu aqui ainda? O Daniel Lima apareceu?
Não, né? Sim, ele tá aqui na sala? Cadê ele? É o que entrou como Wagner? Ah, tá. Tá bom, então vou te dar presença. O Gabriel não apareceu, né? Não. Tá. A Lohane tá aqui. Então vou dar presença também. E o Pietro. Pietro também. Então só o Gabriel que não tá aqui com a gente, né? Professora, e as 5? A 5? A 5 é para fazer também. A 5 e a 6. Tá. Só que eu já vou começar a corrigir, tá? Um minutinho só. Vamos lá? Então vamos lá. Né? Então, vamos começar corrigindo a 5. Um dos grandes Americanos? Heróis. heróis americanos. Então, primeiro é heróis, depois americanos, tá? Então, um dos grandes heróis americanos. Benjamin Franklin foi um dos homens mais Admirados. admirados de seu tempo. Autoditada. Espera um pouquinho, tá, ô Enzo? Que aí quem errou tá arrumando, tá bom? Então, Benjamin Franklin foi um dos homens mais admirados de seu tempo. E aí, qual que é a próxima palavra? Autodidata. Autodidata, que é quem consegue aprender sem um professor, consegue aprender sozinho, tá? Então, agora é autodidata.
Aprendeu a ler sozinho e se dedicou a editar obras de Entretenimento. entretenimento e Jornais. jornais. Então, espera só um pouquinho. Vou repetir, tá bom? Desde o início para quem se perdeu. Um dos grandes heróis americanos, Benjamin Franklin, foi um dos homens mais admirados de seu tempo. Autodidata, aprendeu a ler sozinho e se dedicou a editar obras de entretenimento e jornais. Jamais deixou de Estudar. estudar. E demonstrou enorme interesse por Aspectos. aspectos variados, tá? Então, na primeira vai ser aspectos, embaixo vai ser variados. Aspectos variados Aspectos variados. do... Mundo. Isso, então aí é aspectos variados do mundo. Tem alguém perdido? Não? Se tiver alguém perdido, avisa, tá? Escreveu obras sobre ciência, como Experiências e Observações sobre a Eletricidade, de 1751. Fez parte do... Letra ela aqui, ó. Hein? Fez parte do... Quem fez esse? Comitê. Comitê. Do comitê que redigiu a Declaração. Independência? Declaração de Independência, tá? Então, primeiro a declaração, depois a independência. Que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776. De espírito conciliador e prático, foi e continua sendo admirado como uma das grandes Personalidades da história. personalidades da história. Alguém tá perdido? Alguém não pegou alguma palavra? Não. Eu não peguei a penúltima. A penúltima? Ficou assim, ó. Que redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, é Declaração de Independência. E a última palavra é personalidades. Júlia, onde que você se perdeu? No começo? Eu vou repetir tudo, tá bom? Então, um dos grandes heróis americanos, Benjamin Franklin foi um dos homens mais admirados do seu tempo. Autodidata, aprendeu a ler sozinho e se dedicou a editar obras de entretenimento e jornais. Jamais deixou de estudar e demonstrou enorme interesse por aspectos variados do mundo. Ok? Precisa ir até o fim ou vocês já pegaram? Eu já peguei. Tá. Tem mais alguém que perdeu alguma coisa? Avisa, tá? Ok. Agora 6. Complete as frases decifrando as palavras. Professora, Posso falar? pode repetir a última? Sim. Personalidade. A última fica assim, ó. Escreveu obras sobre ciência, como Experiências e Observação sobre a Eletricidade, de 1751. Fez parte do comitê que redigiu a
Declaração de Independência dos Estados Unidos. De espírito conciliador e prático, foi e continua sendo admirado como uma das grandes personalidades da história. Ok? Para todo Obrigada. mundo agora? De nada. Professora, posso falar 6? Pode. Então, complete Você as frases citando as palavras que estão codificadas. A pipa que o menino soltou. Rabiava, rodopiava, Uhum. era a mais diferente de todas. Isso. Então, ficou rabeava, rodopiava e era a mais diferente de todos. Vou escrever aqui no chat, tá bom? Eu fiz igual o Nicolas. Então, ficou assim, rabiava. Embaixo é diferente. E eu fiz a 7 a 8 também, professor. Tá, vamos fazer agora 7 a 8. Mandei aqui do lado, tá bom? A 6. 7. Que outros nomes recebe a pipa? Bardo, papagaio, arrábia, cafifa e pandorga. Isso. Quadrado também, né? Então, é quadrado, papagaio, raia, arraia, cafifa, pandora. Não, pandorga, né? É pandorga. Pandorga e bardo. Vou mandar aqui também do lado, tá? Tá aqui no chat. Para a próxima. 8. Como Franklin demonstrou a natureza elétrica dos raios? Pondo um ferro em uma cafifa. Isso, ele pendurou um objeto metálico na linha da pipa, né? Posso E aí, por causa disso, atraiu os raios, as faíscas de raios para lá. Como mandei aqui do lado também, tá bom? Agora nós vamos fazer mais a página 190 para acabar a aula, tá? Então vamos fazer a 190 e aí a gente termina, tá bom? Ok. Então vamos lá. Ampliando o vocabulário. Agora a gente vai continuar falando sobre vocabulário, tá? Então, procure o oposto dos termos destacados. Então, a gente vai procurar a palavra contrária desses termos. Eu estou na página 190 para quem está perdido, tá? Então, vamos lá. Havia muito interesse por parte da candidata. Qual que é a palavra contrária a interesse? Não havia interesse por causa. Pode não? Havia muito interesse por parte da candidata. Qual que é o oposto de interesse? Não havia interesse por parte da candidata. Tem uma palavra em específico. Não havia interesse. Tem uma que diz assim, exatamente isso, sem precisar colocar um não na frente. Nada interessante? Nada Desinteresse. interessante. Desinteresse, tá bom? É o oposto de interesse. Professora, qual é a página? 190. Ah, não vejo. B. Uma enorme tristeza tomou conta de todos. Felicidade. Enorme alegria. Isso, alegria, felicidade, né? Pode ser uma das duas.
Próximo. C. Ele era capaz de fazer proezas com aquele avião. Qual que é o oposto de capaz? Nada capaz. Ele era profissional. Não, é o oposto. Capaz é uma pessoa que é profissional mesmo. Então, qual que é Ele o oposto? não é capaz. Ele não Como que era a gente capaz. fala? Não é capaz. Fica como? Incapaz. Muito bem. Incapaz. Coloca o in na frente. D. Era leal o rapaz alto e magro. Qual que é o oposto de leal? Ela era inleal. O Desleal. rapaz baixo e gordo. É desleal nesse caso, tá? Ah, desleal. Aí o oposto de alto é baixo e o E o oposto oposto de de magro é gordo. gordo. Mandei aqui do lado para Professora. tá? Qual é, Oi. é o de leal? Desleal. Tá aqui do lado, eu mandei no chat como que se escreve, tá? Só colocar o des na frente. Essa palavrinha in ou des, ela significa esse não aí. Então, não tem interesse, que é desinteresse. Incapaz, não é capaz. Desleal, não é leal. Então, ele tem essa ideia da negação, tá bom? Tanto o in quanto o des. Como que se chamam as palavras que são opostas umas das outras? Hã? Tem um nome para essas palavras opostas. Se Hã? chama Antônimo. antônimo. Muito bem. Então, quando a gente está procurando o oposto da palavra, a gente está procurando o antônimo da palavra. Está escrito aqui na apostila, ó. Termo de significação oposta é antônimo. Ok? 2. Procure o significado das palavras a seguir. Veja como são parecidas na forma de escrita e na pronúncia, mas apresentam significados diferentes. Então, aqui nós temos palavras que se pronunciam da mesma forma, então a gente fala essas palavras da mesma forma, mas a gente escreve elas de uma maneira diferente. E essa escrita diferente dá um outro significado para a palavra. Então, vamos ver ali o primeiro. No A. No A, nós temos concerto com C e nós temos concerto com S. Quem sabe a diferença de uma e de outra? Significado. Que uma tem C e outra tem S? Mas elas têm um significado diferente, né? Não é só a letra que muda. Não é à toa essa mudança. Elas têm significados diferentes. Concerto com C. O concerto com C, ele é uma peça ou uma apresentação musical. Por exemplo, hoje eu vou assistir um concerto. Então, estou dizendo que eu estou indo assistir Não uma vou coisa. falar nisso. A gente pode falar dessa forma assim, tá? Então, quando alguém fala assim, hoje eu vou assistir um concerto, quer dizer que está indo ver um concerto musical, está indo ver uma apresentação, tá bom? E concerto com S vai ser o quê, então? Concerto de arrumar carro, essas coisas. Isso, de arrumar, né? De reparar. Mandei aqui do lado, tá? Reparo, é quando você repara alguma coisa, arruma alguma coisa. E aí nós temos o próximo ali, ó, no B. Nós temos coro e nós temos couro, com U, né? Qual que é a diferença de um e de outro? O que vai ser o coro? É um musical. Oi, Enzo, não ouvi. É um musical. Isso, é quando nós temos um conjunto de cantores, o coro, tá? Um conjunto de vozes, um conjunto de cantores. E o couro com U? É coro normal de fazer coisas tipo cela, pra montar em cavalo. Isso, é a pele, né? É o tecido epitelial, que é pele.
Tá bom? Mandei aqui do lado também. Olha esse que curioso, né? Ah, eu mandei errado, né? Eu mandei... Ah, não, eu que tô pulando aqui. Agora é o C. Tô indo para D já. Nós temos o soar. Esse aqui todo mundo erra. E o suar. Porque a gente fala os dois da mesma maneira. A gente fala suar, né? O que é o soar com U? Professor, acho que é mais os portugueses de Portugal que falam só, tipo, tu estás a soar. Não, não é não. Na Português do Brasil, esse aí. A Oi? pode colocar melhorar algum objeto? Isso, pode. Soar é quando sai água do nosso corpo, salgada. Soar? Não. Esse aí é o suar. Com U, tá? Então a gente sua, a gente não soa. Professora, qual é a B? A B tá aqui do lado, eu escrevi. Olha no chat. Calma aí, então suar. Peraí, Ó, professora. soar com o, soar, o primeiro, é produzir som. Então, o sino, ele soa. O violão, ele soa. Então, está soando de som, tá? E a gente, quando transpira, a gente sua. Então, a gente fala assim, eu estou suando muito. Hoje, eu suei muito. Eu nunca tinha reparado que eu falava com... Nunca reparei. É. Esse aí Agora todo vou mundo reparar. confunde mesmo. Então, soar com o é produzir som. E suar com o é transpirar. Mandei aqui do lado, tá bom? Se alguém não conseguir acessar o chat, também me avisa, tá? Professora, a D eu posso falar que a D eu sei. A D um monte de gente confunde também. Pode falar. Acento com 2 S. Não, eu acho que acento com 2 S é de acento normal, de peça, palco, vai assistir uma apresentação. Não é isso? Não. É outro? É o É acento outra coisa. de letra. O que é aqui? Não entendi. É o acento que você coloca para acentuar uma letra. Não. Esse é o com C. Hã? O acento de letra é com C. E o acento com 2 S? O acento com 2 S é acento normal, não é? De acento de peça, palco. Não é isso? Não. O acento é, por exemplo, um banco. O assento no ônibus. São os bancos do ônibus. Então, o assento com 2 S é a superfície sobre a qual se senta. Muito lógico. Sentar não é com S também? É. Então, o assento vem desse verbo aí, sentar, com S também. Por isso que os dois são com S. Então, assento com 2 S é superfície sobre a qual se senta. E assento com C é o sinal gráfico que a gente coloca nas palavras, né? Mas eu falei que é sente-se. Você falou? Eu não entendi, então. Sabia que era. Vou mandar aqui também, tá? No chat. Tá. Olha que já tá. Agora o próximo, E. Emergir e imergir. Calma aí, professora, espera só um pouquinho. Tá. Eu sei, pelo menos eu acho. Então fala. Imergir é quando você, tipo, tá na água e você desce pro fundo. E emergir é quando você sobe. Isso.
O emergir, com E, ele também pode vir com outro significado, que é o aparecer, vir à tona, sabe? Quando uma coisa veio à tona. Também pode ser o emergir, tá bom? Tá. Então, ele é vir à tona. Vir à tona. Eu só lembrei E disso o- por causa do Mega Tubarão. E o imergir? Imergir é afundar. Então, afundar quando você está mergulhando, né? Nossa, deixa eu não saber também. Nunca ouvi essas palavras. É. Passo. O que é um passo com 2 S? Um passo de andar. Isso, é o passo de andar, né? Quando você está deslocando o pé. Tá andando. Só que o passo com C cedilha. O passo com C cedilha é palácio. É isso que significa. É um palácio, Também tá? pode. Mas pode ser espaço também? Não, é palácio. Espaço é espaço mesmo. Aí olha só que confusão que é esse 3. No 3, a gente descobre que a palavra sessão, ela pode se escrever de 3 formas diferentes, e cada forma que eu escrevo, eu tô com um significado novo. Então, sessão com C e 2 S é o ato de ceder. Então, é quando eu cedo alguma coisa. Conceder. Então, eu vou te conceder um pedido. Tá? Então, essa é a ideia do sessão com C e 2 S. Sessão com S e 2 S é um período de tempo. Tá? Então, ele tem a ver com essa ideia do tempo se passando. E sessão com S e C cedilha é um departamento. Então, é um local, assim, né? Um departamento, tá bom? Então, vamos preencher? Ah, Eu sei, professora. a última, Já fiz. Sessão. como que é? Com S. S e 2 S, tá? Sim. Então, é S e 2 S aí nesse caso. A última sessão foi às 10 horas. Então, é a segunda, é que aparece no quadro em segundo, tá bom? Que é o período de tempo. Por exemplo, sessão de cinema vai ser assim, tá bom? Que é o horário do cinema, do filme, né? B. A sessão dos direitos àquele cidadão. Esse A aí, qual primeira sessão que frase você... do quadrado. É a primeira. É a Isso, é primeira. o sessão com C. Com C e 2 S. Por quê? Tá falando o quê? Que houve, né? Foi cedido os direitos àquele cidadão, tá bom? Então, por isso que é sessão com C. E a letra C, ao chegar A ao chão, última de departamento. isso, visite a seção com S e C cedilha, né? Que é o departamento de brinquedos. Mandei no chat também, tá? Como ficou. Agora a gente, no 4, vai achar os antônimos também, tá bom? Que são as palavras opostas. São 4. Substitua o termo destacado por uma palavra de sentido contrário. Então, A. Os olhos de Maria das Graças cintilavam. Qual que é o oposto de cintilar? Esse é difícil aí. Incentivar? Brilharam. Não, cintilavam quer dizer que eles brilhavam. Mandei aí no chat. O oposto de cintilar é embaçavam. Esse é mais difícil mesmo, tá? Então, os olhos do oposto de cintilar vai ser embaçar.
B. O velho refez as malas com rapidez. Qual que é o oposto de refez? Fez? Como? Fez? Não, porque refez é a mesma coisa que fazer, né? Ele fez de novo. Qual que é o oposto de fazer de novo? Isso, desfez. Agora C. O menino muito triste falou pouco quando almoçou. Qual que é o oposto de triste? Feliz. Feliz e depois alegre. muito. Isso, e o oposto de pouco é muito. Então, vai ficar o menino muito alegre ou feliz falou muito quando almoçou. Então, agora a gente vai fazer o diferente, né? A gente vai colocar um termo que tenha o mesmo significado. Então, a gente vai achar os sinônimos. A gente estava falando os antônimos, né? Que são os opostos. Agora a gente vai achar uma outra palavra com o mesmo significado. Por exemplo, o sinônimo de alegre é feliz. São duas palavras que têm um significado muito parecidos, tá bom? Então, vamos lá. 5A. As crianças ficavam extasiadas com histórias de ficção. Como que é uma palavra que tem o mesmo significado de extasiada? Estalça. Animada? Animadas, muito bem. Animadas, entusiasmadas. E qual que é uma outra palavra que a gente pode substituir para ficção? Imaginação. Pode ser histórias imaginadas ou pode ser histórias de mentira também. Aí o próximo. Havia, afinal, compreendido a afirmação. Entendido. É melhor, tá? Que aceitar. Entendido é mais próximo do que aceitado, né? Também é entendido. Agora C. Perdoe a minha indiscrição. Que é quando uma pessoa é indiscreta. Perdoe a minha... Esse eu não sei não, pessoal. E aí, quem será que sabia isso? Como assim indiscrição? Indiscrição é quando você é indiscreto. Sabe quando você acaba revelando demais, né? Quando você conta uma fofoca, você também está sendo indiscreto, por exemplo. Desculpa Então, pela minha fofoca? Não, fofoca não cabe muito bem, porque é mais amplo do que isso, sabe? Mas pode ser inconveniência. Essa aí é uma palavra mais complicada, o próximo, tá? Eu acho que o próximo vocês não vão saber um sinônimo. Vamos ver. D. O inseto não é inofensivo, afirmou o cientista. O inseto não faz mal. Pode ser não faz mal. Tem uma outra, que é exatamente o sinônimo de inofensivo, que é essa aqui, ó. Inócuo. Essa já não é uma palavra tão comum, tá? Mas é exatamente o sinônimo de inofensivo. É inócuo, tá? Tá aqui do lado, escrevi, tá bom? Dúvidas? Não. Então acabamos, tá bom? Tudo bem. Então quem não tiver mais dúvida, então já acabou a aula, tá? Tá. Tchau, professora. Boa semana.
Tchau, boa semana Tchau, pra gente. vocês. Tchau, Até gente. semana que vem. Até. Tchau.